todas. Acho que é assim. De fato, essa CPI não podia terminar de outro modo, tinha que terminar assim mesmo, ter um fim melancólico, porque ela nunca teve razão de existir. Ela foi constituída para ser um palco político de luta ideológica e, na realidade, tentar criminalizar não só a MST, mas os movimentos sociais. E a gente sabe o que isso significa para a democracia brasileira. Então, eu quero saudar esse fim, comemorar junto com os meus colegas parlamentares, junto com os movimentos sociais, agradecer muito a nossa assessoria, que foi muito firme, muito prestativa, esteve com a gente, Séries, em todos os momentos, e também a firmeza que o MST teve. É o Newton que nos coordenou essa bancada toda do PT, do PSOL, dos partidos aliados que estiveram conosco, o Alencar, que teve um papel fundamental como nosso vice-líder de governo nas articulações. E queria fazer uma homenagem muito especial ao Marcon, ao Valmir e ao João Daniel. 3 deputados que nos orgulham muito. Eu tenho muito orgulho de ter nas fileiras do PT vocês 3, muito orgulho. E sei o tanto, Valmir, que te enfrentaram, que tentaram desconstruir e não conseguiram. São parlamentares combativos que representam a luta, que representam não só a luta pela reforma agrária, mas toda a luta de solidariedade que o MST tem com os demais movimentos e com as lutas do povo brasileiro. Então, parabéns pela força de vocês, parabéns pelo mandato e saudar, claro, toda a nossa militância, que não nos faltou, né, Séries? A militância do MST, a militância dos nossos partidos, PT, PSOL, PCdoB, todos estavam juntos, sempre fazendo a disputa nas redes. E a sociedade brasileira não considerou as fake news daqueles que queriam o atraso. Então, muito obrigada a quem nos acompanha. Tenho certeza que a gente encerra um capítulo muito medíocre da nossa história aqui no Parlamento e vamos continuar na luta para fazer a reforma agrária, fazer os assentamentos, dar dignidade ao nosso povo no campo. Obrigada, presidenta Gleice. E aqui eu queria, talvez em nome até de todos os parlamentares, expressar a nossa solidariedade a esse deputado aqui, que na verdade foi escolhido bem da própria estratégia da direção da CPI de criminalizar os movimentos, com um monte de ilações. Então, Valmir, toda a nossa solidariedade e obrigado pela inspiração de como você enfrentou as ilações. Você mostrou para todos nós e para todo mundo que acompanha essa CPI, que acompanhou essa CPI, de que as mentiras propaladas de forma covarde, os xingamentos, o ódio, tem que se defender, tem que se enfrentar na política, que é na política que nós vamos resolver os grandes problemas, inclusive a reforma agrária. Valmir Assunção, obrigado. Primeiro, quero agradecer todos os colegas, deputados, deputadas, que ao longo desses 4 meses na CPI acompanhou, debateu, se posicionou, defendendo a reforma agrária, defendendo os movimentos sociais, defendendo a democracia. Segundo, eu quero dizer para vocês do orgulho que eu tenho de ser assentado em um projeto de reforma agrária, de ser militante do Movimento Sem Terra, continuar defendendo os movimentos sociais. E eu sei que o meu orgulho é o mesmo orgulho do deputado João Daniel e do deputado Marcon, porque eles são assentado e também militante da luta do Movimento Sem Terra. Terceira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente dizia no início da CPI que ela não poderia ser criada porque não tinha fato determinado. Depois de 4 meses comprovou que não tinha fato determinado. Segunda coisa que a gente dizia que o relatório estava pronto. E o relatório estava pronto porque ele sempre, na história, foi para criminalizar os movimentos populares, sobretudo o MST. E por isso que eles fizeram durante todo esse período. O outro aspecto que a gente dizia, e é preciso reafirmar aqui, que a gente esperava que a CPI poderia ajudar, melhorar o orçamento do INCRA, aperfeiçoar a legislação, avançar numa política de titulação no nosso país, avançar a reforma agrária, diminuir os conflitos fazendo reforma agrária. Ou seja, que não era incompatível
manter o agronegócio e ter os assentamentos de reforma agrária e a luta pela reforma agrária. Nós falamos isso durante todo o tempo. E a gente esperava que eles pudessem corresponder a essa expectativa na CPI. Depois de 4 meses, nós chegamos com o seguinte questão que é séria. Primeiro, eles que estavam lá na CPI não representam o agronegócio. Segundo, que estava lá porque são extremistas, porque eles queriam manter o palanque justamente de Bolsonaro nesse período. E eu digo isso porque o relator, que eu não vou nem dizer o nome, ele, quando se tornou ministro em 2019, 2, 3 meses depois ele foi na Bahia para privatizar um parque lá no estado. E aí a militância de toda a esquerda impediu, imprintou ele nesse debate. Ele criou uma raiva tão grande que ao ponto que em 2020 a Força Nacional e a Polícia Federal foi para lá, para os assentamentos do Extremo Sul. Portanto, Polícia Federal, dirigida por Bolsonaro, ficou mais de 20 dias no Extremo Sul do estado. Se tivesse algum crime cometido por algum dirigente ou militante ou parlamentar naquela região, pode ter certeza que os processos estavam aqui no Supremo Tribunal Federal. Não precisa criar uma CPI para criminalizar movimento social ou parlamentares ou liderança, porque todos nós estamos sob julgo da Constituição Federal, das leis e dos órgãos de controle e de fiscalização. Todos nós estamos aqui submetidos às investigações naturais que existem no processo. Eu estou no meu 4º mandato. Saio dessa CPI mais fortalecido, com mais vontade de lutar pela reforma agrária, defender os movimentos sociais. Teve um que disse aí que eu sou um cacique lá no Extremo Sul porque defendo os povos indígenas. Eu não sou cacique, mas vou continuar defendendo os povos indígenas, quilombola, sem terra, juventude, mulheres, negro, a classe trabalhadora. Vou continuar defendendo, porque foi para isso que eu me elegi deputado federal e para isso eu tenho que me dedicar aqui. Então, gente, muito obrigado pela solidariedade e vamos continuar defendendo o MST, defendendo a reforma agrária, porque essa é a nossa missão. Era isso. Obrigado, Valmir. Queria convidar outra guerreira, também parceira em todo esse processo aqui de enfrentamento, deputada Talíria Petroni. Olá, gente. Essa CPI acabou como merecia, sem relatório, sem legitimidade. Aqueles que tentaram criminalizar o maior movimento social da América Latina, aqueles que tentaram dizer que lutar pela democratização do acesso à terra era crime, perderam, foram derrotados. Eu acho que essa é mais uma etapa da reconstrução do Brasil. Foram derrotados nas urnas, foram derrotados na tentativa de golpe no 8 de janeiro e foram derrotados agora na CPI, que nada mais foi uma tentativa de palco para a extrema-direita e para parte desses setores da milícia rural que tentam o tempo todo ampliar a violência no campo. O recado foi dado. Invasão é aquilo que fazem quando sobrepõem terras públicas com suas grandes propriedades, grilagem. Invasão é quando estão em terras que são terras de proteção ambiental. Invasão é ter propriedade em territórios indígenas homologados, como muitos políticos, inclusive dessa casa, têm. Crime é ser financiado por aqueles que têm trabalho análogo à escravidão, como o presidente dessa CPI. Crime é facilitar a exportação de madeira ilegal, como o relator dessa CPI. Saímos maiores, nós lutadores. O MST sai maior e a luta pela reforma agrária ganhou mais uma vez a centralidade que merece no nosso país. Viva o MST, viva cada lutador e lutadora. Tenho muito orgulho de estar no mesmo tempo histórico de cada um e cada uma de vocês. Vamos à luta. Obrigado, Talíria. Convidar um fruto da reforma agrária, deputado federal, que eu acho que está no 3º mandato, 4º mandato, para dizer que vale a pena lutar pela reforma agrária. Foi um guerreiro também nessa CPI. Deputado Marcon.
Obrigado, companheiro Tato. Quero te agradecer você, agradecer toda a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, a bancada do PSOL da mesma forma, saudar todos os deputados e quero saudar esse trio que dá orgulho para o meu mandato, companheiro João Daniel, companheiro Valmir Assunção, a série que representa o nosso movimento Sem Terra. Eu tenho orgulho da minha história. Hoje à noite eu vou para o Rio Grande do Sul, que amanhã vou acompanhar o governo nas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Vou dormir no meu assentamento que eu moro. Tenho orgulho do movimento Sem Terra, que teve nas enchentes, fazendo marmita e comida para os flagelados lá na região do Vale do Taquari. Aonde é que está? Aonde é que está essa bancada do fascismo, do rompante, que é a turma que estava no CPI? Onde é que eles estão? Qual é a solidariedade que eles dão para o povo brasileiro? Pelo contrário, Valmir Assunção e João Daniel, tu estava junto. Lá na Bahia, o que eles foram fazer lá era humilhar os nossos companheiros assentados, homens e mulheres. É isso que eles sabem fazer. E nós entramos devagarinho na CPI. Nossa assessora, que eu esqueci. Mairá e a minha assessora, que agora eu esqueci o nome. Morgana e a Mairá. Em nome dela, saudar todas as assessorias dos mandatos, do PT, do PSOL, do PSB, e em nome de um filho de um assentado, o Diogo Vedovato, todas as assessorias de fora. E eu quero dizer o seguinte: nós entramos de cabeça erguida porque não temos que esconder. E saímos de cabeça erguida com o compromisso de apoiar e estar junto com todos os movimentos que faz luta nesse país para defender a democracia, e nós temos de cabeça erguida porque aqui está o time que defende a vida, não a morte, igual que somos outros. Viva o Movimento Sem Terra!